Então, bom dia a todos, né? Hoje estamos aqui estamos com a aula de discussão de seminários, dos seminários 3 e 4. O 3 é placa em Godiva versus alginato, e o 4 é silicona de condensação versus silicona de adição, tá? Eu já andei dando uma olhadinha nos trabalhos, assim, gostei, né? Eu gosto que vocês me enviem, por gentileza, o trabalho em Word e em PowerPoint, porque dinamiza aqui na nossa apresentação, até mesmo que fosse em sala de aula, tá? Mas tudo bem, vamos tocar assim, tá tudo certo, não vai alterar nada para vocês. Mas, assim, eu já olhei os trabalhos, tem alguns detalhezinhos que eu gostei, tanto de um quanto de outro, né? No geral, tá legal, assim, sabe? A gente vai discutir agora, vou apresentar o primeiro trabalho. E no tocante, o primeiro trabalho fez uma situação que eu gosto, que são quadros comparativos, né? O segundo, ele descreveu, mas não fez tantos quadros comparativos, né? Mas gostei do trabalho, está bem completo, os dois estão satisfatórios, né? E a gente vai discutir com vocês aqui agora, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Hoje estamos eu e a professora Thalita, né? O professor Enéas e a professora Thalita. Ixi, cadê o negócio? Deu certo. Apareceu? Compartilhou, aham. Então, pessoal, a gente vai falar para vocês um pouquinho agora da silicona de condensação e silicone de adição, tá? Comparando uma com a outra. Não, acho que é a outra, né, professor? Desculpe, eu errei o tema, perdão. É do PDF. Primeiro é Godiva, isso. Eu me emocionei aqui na questão do... Alginato. Deixa eu puxar aqui para cima esse quadrinho da imagem aqui, que senão me atrapalha. Bom, então a gente vai falar da comparação da Godiva em placa com o alginato, né? Das alunas Bruna, Daniela... Oi? Tá aparecendo só a tua janela da internet. Eu não sei se você já projetou a do PDF. Não, deixa eu tentar aqui de volta, então. Já projetei, na verdade. Que aqui não tá aparecendo. Ficou congelado na tela da internet. Tá, deixa eu voltar aqui, então. Veja agora. Ok? Peraí, tá dando um delayzinho, já te digo. Deu, agora deu. Uhum. Deu, né? Tá, beleza. Obrigado. Então, as alunas Bruna, Daniela e Orhan, Maiara, Stephanie, Tereza e Tainá, tá? Deixa eu mudar de novo a telinha aqui, que ela sempre vem para baixo e me atrapalha. Nós vamos aqui. Então, vamos lá. Introdução, né? O que eles queriam com esse trabalho, né? Comparar dois materiais muito utilizados por protesistas, né? Acho que faltou aqui, tá? A Godiva em placa e o alginato. São dois materiais que os protesistas utilizam, né? A Godiva em placa é um material hoje já praticamente em desuso. São poucos dentistas ainda que utilizam, tá? Esses materiais são utilizados para a obtenção de modelos de estudo preliminares, né? Ou modelos de estudo, né? E para a construção de uma moldeira individual, para a confecção de uma segunda moldagem mais precisa. Senhores, como é que é o nome da segunda moldagem mais precisa? Meu Deus. Tem alguém vivo aí? Tem alguém prestando atenção na aula? Aquela moldagem que copia bem, que fica bem bonita, que é em cima dela que o protético vai construir lá. Aquela moldagem funcional. Obrigado, senhor. Com isso, né, analisaremos as suas características, suas vantagens e desvantagens, né? O custo de algumas marcas e qual a aplicação de cada um deles, desses materiais para a confecção de uma prótese total, tá? Vamos discutir isso aí lá embaixo. Aqui a apresentação deles, né? Aqui a placa... Deixa eu pegar aqui isso aqui. Isso aqui é a placa, a Godiva em placa, né? E o alginato, que você utiliza na forma gel, né?
uma forma mais maleável, né, que você vai elevar a boca do paciente utilizando moldeiras, né? A Godiva em placa, você também utiliza a moldeira. A questão é que ela é um material reversível, né? Nós temos que utilizar aqui uma polimerizadora para fazer com que esse material fique mais amolecido, né? Vamos colocar assim, que ele fique mais maleável para poder levar a boca do paciente. Questão que tem uma temperatura específica, né? Esse aqui você muitas vezes não tem o risco de machucar o paciente porque a temperatura é controlada por essa polimerizadora, né? E a vantagem, assim, que eu vejo, na verdade, é a facilidade com que você tem como colocar na placa e levar a boca do paciente, tá? O alginato, você tem que manipular a água, tem que ter uma boa qualidade de alginato, como vocês já viram lá em laboratório, dependendo da qualidade, por mais que você leve o que a empresa preconiza de medida de água e de pó, muitas vezes você não consegue uma homogeneidade do preparo do alginato. Então, vai muito da qualidade do alginato também, que interfere, né? Vamos seguir aqui para frente e vamos ver como é que vai funcionar essa história, né? Características dos materiais, né? Godiva em placa. Material aqui termoplástico, ou seja, que plastifica sob aquecimento e solidifica sob resfriamento. Então, assim, nós temos que utilizar aqui uma polimerizadora para trabalhar com a Godiva em placa, né? É um material anelástico, ele toma presa, quando ele perde, quando ele se resfria, ele solidifica, né? O que impossibilita seu uso em áreas retentivas, é aquilo que eu falo para vocês, né? Tanto aqui a placa, a Godiva em placa, quanto o óxido de zinco, né, são anelásticos no final da sua presa. Então, se vai utilizar numa mandíbula ou numa maxila retentiva, vocês terão algum problema terão problemas na hora de remover essa moldeira da boca do paciente, tá? Pode machucar e é bem desconfortável, é estressante com o paciente na cadeira, ok? Tem baixa condutibilidade térmica, possui uma baixa reprodução de detalhes. A ideia não é copiar fielmente os detalhes, porque ele é um pouco mais denso, né? E é uma Godiva de alta fusão do tipo 2 que se apresenta na forma de placas. Olhando bem em Godiva, é exatamente o que resumiram aqui, que eu gosto muito desses quadrinhos comparativos. Agora a gente vai lá para o alginato. É o hidrocoloide, né? Elástico irreversível, né? Você manipula pó e líquido. É manipulado em duas fases. Professor, Oi? bom dia. O pessoal está pedindo para ativar o chat. Ativar o chat? Só um pouquinho. Tá, obrigada. Ué? Então tá. Vocês estão... Veja se vocês conseguem, pessoal, responder ele ou não. Não, aparece se os membros da equipe podem, só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. É o fato de a gente entrar na equipe, né? Vamos ter que colocar todos eles como se fosse aula, né? Vixe, deixa eu ver. Nossa, não sei agora como fazer, professor. Vamos ver aqui. Tem esse detalhe agora, hein? Porque eu montei a aula pela equipe, só que daí os alunos não conseguem... Conseguem acessar. Professor, a Oi? professora Andréia não conseguiu alterar essa questão de abrir o chat só antes de montar a conversa, sabe? Ela falou que daria para fazer isso. Antes de montar a conversa... Tipo, antes da gente todo mundo entrar e começar a reunião. E ela falou que provavelmente tem que fazer alguma coisa antes. Igual ontem no seu chat estava ativado. Certo, é porque eu montei sem ser da equipe. Alguma configuração não... Então, Agora... alguma coisa mudou. Perguntei pelo áudio mesmo, pô.
Isso aí. Tem Pode, jeito, exatamente. né? Pode perguntar pelo áudio, boa. Hoje, como aconteceu esse pequeno problema, quem quiser perguntar, fica à vontade, abre o microfone e pede licença, pode perguntar, tá? Não pode interromper. Não. Peraí, apareceu alguma coisa aqui, peraí, só um pouquinho. Simone representa a galera, a turma aí. Ah, que coisa. Peraí. Status definido como não incomodar. Você recebe notificações e mensagens urgentes do contatos prioritários. Alterar as configurações, vamos ver. Dá muito trabalho fazer isso aqui agora. Ana Júlia, vamos ver. Vamos deixar quieto isso. Não vai dar muito trabalho. Então, pessoal, hoje faça uma pergunta por áudio mesmo, ok? Então vamos voltar lá para a aula. Então, falando aqui do alginato novamente, né? Então você manipula em duas fases, fase dispersa, que é o pó, e a dispersante, que é a água, né? Então a proporção que será utilizada de pó irá variar de acordo com o fabricante. Aqui que eu falei para vocês. Cada fabricante, inclusive até mesmo o gesso, né? Vai ter sua variação de acordo com as suas propriedades do seu produto, na verdade, tá? No gesso lá, depois, quando for na hora que for o seminário, vocês vão ver a diferença. Tem a questão da gramagem, a quantidade de água, né? Só que também tem a questão do que cada empresa preconiza, ok? Aqui está dizendo tomar presa em uma média de 2 minutos, tá? Vai depender muito também da temperatura ambiente, tá? No calor, se apressem a colocar na boca do paciente, né? Naqueles pacientes que têm muita ânsia, que têm enjoo muito fácil, né? Agradeça quando tomar presa rapidamente, né, Thalita? Com certeza. O pessoal teve uma leve impressão no dia que foi fazer, né? Que muitos alginatos são tão rápidos, e ele tem, né? A presa de acordo com a leve, como que é alta, média e baixa, né? Tem a classificação. Isso. E rápida, né? Ultra rápida. Isso, então, ultra rápido. Muitas vezes o pessoal já terminou de manipular, ele já tinha tomado presa e não dava Isso. mais. Então tem que tomar bastante cuidado com qual que é o tipo desse alginato também, né? Que você está trabalhando. Então, beleza. Vamos lá, vantagens aqui. É uma aula bem curta essa parte aqui, eu achei bem sucinto, bem específico, tá? Então, Godiva em placa, reversibilidade, né? Permite, assim, plastificá-la e replastificá-la quantas vezes for necessária. Isso é uma vantagem do material, né? A outra é material imediato, né? Propriedade de copiar assim, que entra em contato com o tecido, onde não há necessidade de aguardar polimerização, apenas tomar presa, né? Apenas perder o calor e automaticamente ele já plastifica. Alginato tem uma fácil manipulação, baixo custo relativo, dependendo do qual tipo de você está trabalhando, né? Fácil limpeza, né? É hidrofílico e você tem o controle do tempo de trabalho. Então você pode manipular rapidamente e levar rápido até a boca do paciente. Você consegue controlar o tempo de acordo com a tua habilidade, né? E é confortável para o paciente. Confortável, acho, no tocante que se diz... Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Professor. O Enéas está falando igual o Bolsonaro, no tocante. Só falta falar questão. Daí vai ficar igualzinho o Bolsonaro. Bom dia, pessoal. Como é que estão vocês? Bom dia, tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Passei para desejar um bom dia a todos. Estamos chegando no final de semana. Lembrá-los que segunda e terça não teremos aula, tá?
Uhul! Dá para estudar bastante aí para sexta-feira, dia 24, iniciar as avaliações. Combinado? Acho que está tudo sob controle. E qualquer coisa, no tocante, né, Enéas? É isso aí, professor. No tocante a aulas, é só me mandar alguma mensagem por WhatsApp, alguma situação. Combinado? Alô. Oi? Bom dia, prof. Por que não vai ter aula segunda e terça? Acho que eu perdi. Porque dia 21 de abril... Você sabe o que é 21 de abril? Vamos fazer... Feriado. Oi? Tiradentes. Tiradentes, exatamente. E aí no nosso calendário que nós temos anual, 21 de abril é na terça, na segunda é recesso, tá? Então nós estamos seguindo o calendário atual nosso. Combinado? Combinado, prof. Beleza. Combinado. Boa aula aí, Enéas. Boa aula, Thalita. Ainda Até bem mais. que a Thalita, linda, né? Aparece, porque o Enéas, pelo amor de Deus, né? Obrigado, professor. Tô brincando, pessoal. Não, Um eu abraço para agradeço. vocês. Eu agradeço. Pior é você acha. Um beijo para vocês todos. Exatamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, aí. Vamos lá. Então, vamos lá. É hidrofílico, né? Controle de tempo de trabalho e confortável para o paciente. Confortável, o que se diz assim, pelo fato de ser... ele é molinho, né? Você leva a boca do paciente. Qual que é o perigo de não ser confortável ao paciente, pessoal? Alguém pode me dar uma ideia aí ou não? Quando ele deixa de ser confortável ao paciente? Da garganta. Escorrer para a garganta. Eu estarei de pé, à vontade, no futuro, no laboratório, vendo vocês um moldando ao outro. Eu vou dar muita risada. Tá, pessoal? Vamos para outra aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então vamos lá. Desvantagem, tá? Que é um outro quadro assim que eu gostei comparativo entre as duas, entre Godiva e alginato, né? Godiva, baixo escoamento, porque ele é uma massa densa, não tem escoamento, né? É anelástico, né? Dificulta a técnica em rebordos retentivos. Má condução de calor com isso, ao entrar em contato com a moldeira, já inicia o processo de endurecimento, né? Ele começa a tomar, ele fica plastificado novamente. Alginato, ele é irreversível, né? A sua estabilidade dimensional é outra situação que tem que tomar muito cuidado, porque tem que inverter gesso imediatamente, né? Fazer o vazamento desse gesso imediatamente, sempre. Dependente de algumas empresas até dizem lá para você ficar, mas o ideal sempre é vazar imediatamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Uma má espatulação ou manipulação do material pode levar a diversas falhas, né? Na hora de vazar, pode dar bolha, na hora de levar a boca do paciente, não manipular o material corretamente, né? Todos esses cuidados têm que ser tomados quando você for manipular esse material. O alginato é uma situação assim, é um material simples de lidar, não tem dificuldade, né? Então é só olhar o material dispersante, o disperso, para poder trabalhar corretamente, tá? Sempre olhem, gente, a característica do material que você comprou, da marca que você comprou. Sempre tem alteração. Reiterando aqui que eu gosto particularmente, né? Cavex e Drogum. Hoje são os melhores alginatos que tem no mercado. É difícil algum outro que venha bater. E olha que eu tenho experimentado N alginatos. Eu vou direto procurando marcas diferentes, utilizando e só passando raiva, né? Eu sempre volto no Drogum e no Cavex, tá? E aí o pessoal fala assim, poxa, mas eu vou utilizar um alginato de média qualidade ou de baixa qualidade para um antagonista, por exemplo. Eu tenho feito muito isso, gente. Eu usei e faço comparações clínicas, tá? Não é nenhum estudo científico. E quando a gente molda antagonista, toda a situação que a gente trabalha, antagonista ou moldagem de mucosa para edentado ou para dentado, a qualidade de cópia dos tecidos, né, e fidelidade dos modelos antagonistas ou de trabalho ou de estudo é sempre superior.
E quando a gente se tratar de ajuste oclusal, de montagem articulador, vocês vão ver que quanto melhor a qualidade do material que se trabalha, o resultado final sempre é superior, gente. Né? A gente que às vezes, poxa, eu quero economizar aqui, vocês vão ver, né? Demorou muito na minha cabeça para entrar isso, e eu estou tentando passar para vocês isso de uma forma mais objetiva. Às vezes, a velha história do barato sai caro, aqui, nesse caso de materiais de moldagem, é quase que 100% real. Tá? Você perde muito tempo, né, professor? De ficar refazendo, remoldando. Remoldando. A parte da distorção, eu acho que é a pior, né? Distorção. Porque pode fazer uma moldagem legal ali, mas se o material distorce, não adianta nada. Ele não vai ficar com o formato real que tem o paciente, né? Então, esse negócio aí da marca que você vai comprar é bem importante. É importante. E o que a gente tem que ver também, pessoas, é o seguinte, tem que observar que a confecção de prótese, a moldagem é uma parte da técnica da confecção. Então, os passos são todos manuais, desde o protesista ao protético. E quando vocês erram um passozinho sequer, quebra-se uma cadeia inteira de trabalho, sabe? Então, tomem muito cuidado, sejam protocolares, né? Sejam minuciosos, né? Para poder elaborar um trabalho adequado, né? Então, o alginato Existe nenhum hoje... procedimento digital, não? Ah, não. Assim, hoje tem, por exemplo, só que procedimento digital hoje para prótese total, vocês vejam bem, o que nós temos aqui quando a gente faz a moldagem anatômica, ele copia só aleatoriamente. Depois você tem a moldagem funcional. Mas quando se fala em moldagem funcional, olha o nome, função. Quando eu faço um escaneamento, a não ser que eu tenha um material para fazer, vamos dizer assim, uma massa plástica que você consegue depois escanear, porque você não consegue escanear a função da boca, correto? Uhum. Então, você consegue esticar. Imagina na tua cabeça, Giovanni. Se você pega a mucosa do paciente e estica, você estica, você vê o fundo de vestíbulo, tá? Só que você não vê, no momento que está esticando, não é a função. Você não sabe se realmente o volume da prótese naquela região vai interferir ou não, porque o tecido não está em função com a prótese ali, entende? Esse é o grande problema do escaneamento. Isso até foi comentado com a pessoa da noite, né? Então, assim, há uma dificuldade nesse aspecto ainda na prótese total. Agora, a questão é, como é que funciona o escaneamento para a prótese total? Você pode realizar uma moldagem funcional, você vai vazar o gesso, certo? E aí você vai escanear o modelo para depois fresar a peça, entendeu? Então, são situações distintas. Ainda com o CAD/CAM direto em boca para prótese total, gente, prótese total. Tá? Devido à funcionalidade do fundo de vestíbulo, do selamento periférico, ainda há um impeditivo com relação a isso, ok? Beleza. Tá bom? Vamos lá, então. Custos, né? Não temos uma grande variação de preço entre as marcas, né? Ó, o pessoal aqui trouxe até valores, assim, achei muito legal isso. Godiva Exata, né? Tá variando entre R$ 39 a R$ 54 reais. É essa Godiva aqui. A Lisanda, né? Chamada de Gold Bar, com 4 placas, custa a partir de R$ 55 reais. Aqui não está dizendo quantas placas vem. Enfim, então o custo geralmente é de R$ 39 a R$ 55 reais, dependendo as marcas, né? Só que tem uma questão também no custos aqui que o pessoal aqui não levantou. Você vai ter que dispor de quê? De uma polimerizadora, né? Então você vai ter que ter mais uma coisa no seu consultório, que é uma polimerizadora para poder trabalhar com a placa. Então isso vai lá, por exemplo, com a silicone de adição, que você vai ter que dispor muitas vezes da pistola, que mais outro produto? A silicona o poliéter, né? É claro que você pode fazer espatulação, mas você vai ter que ter a placa e você vai ter que ter a seringa de elastômero. E também, no poliéter, quem dispõe de valores, né, de 3 a 4 mil reais, por exemplo, você pode ter uma
uma espatuladora eletrônica para você, com cartuchos enormes que você faz. O professor Fabiano tem uma, que é maravilhosa, diga-se de passagem. Então, assim, são Professor. situações... Pode falar. Mas essa Godiva em placa não é muito usada ultimamente, né? Exatamente. Por que que eu... professor, mas por que cargas água, então, você está ensinando isso para a gente, não é verdade? Não é isso que passa na sua cabeça? Não? Pra gente Pode saber. falar. Exato. Por que pode acontecer aqui um dia? Você fez um belo de um concursinho para uma prefeitura lá do pé da serra, não sei. E, de repente, lá no estoque deles, eles trabalham só com Godiva. E ele fala assim, você vai ter que acabar com esse material. Então, pelo menos vocês vão ter um pouquinho de orientação, né, que é um material de alta fusão, que você vai ter que ter uma polimerizadora, né, para poder trabalhar. O trabalho disso aqui manual, gente, não tem nada demais, assim, como é que eu vou fazer isso? Não, você coloca isso na polimerizadora, amolece, leva numa moldeira junto e você acaba moldando a boca do paciente, né? Na verdade, ele faz uma prévia para depois a futura moldagem, né? Você não vai copiar adequadamente a boca do paciente com uma placa. Então, você vai ter isso aqui hoje somente como informação, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Alginato, né? O alginato possui uma grande opções de marcas, né? Gerando uma grande variação de preços, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, gente, o que eu acho, o que eu gosto, tá? Experiência clínica. Por exemplo, você tem o Avagel, de 14 a 31 reais. Professor, depois você pode dar a tua opinião, tá? Eu quero ver a tua opinião também. Tá. Assim, esses da Dentsply, eu particularmente não gosto, né? Uhum. O Geltrate, eu tenho ódio desde a faculdade, desde lá de 2001, quando eu me formei. Então, assim, o que eu gosto de utilizar, por exemplo, você tem o Avagel, Exact Chrome, outras marcas, né, que tem, que é de preço normal aqui tudo, mas tem um precinho adequado, que fica entre 15 e 31 reais, né? É um alginato mediano, assim, não é uma qualidade tão boa, mas se eu for comparar, por exemplo, a pagar 30 a 47 reais no Geltrate, eu prefiro comprar esses daqui mais baratos, ok? Agora, se eu vou observar um alginato com alta qualidade, né, e vai aqui o da Zermatt, que vai de entre 45 a 120 reais, meu Deus, quem está cobrando 120 reais? Ou pode ser o Cavex, também vai girar mais ou menos nesse valor. A qualidade do trabalho de vocês, a qualidade de manipulação, a qualidade de levar a boca do paciente, introduzir, moldar, tempo de presa na boca, é extremamente superior a qualquer um outro que esteja aqui, tá? Então, assim, depende do que você vai utilizar no teu trabalho, você tem que tomar muito cuidado, né, do que você quer fazer com o alginato. Falei, Eu acho que, por exemplo, o Avagel, eu uso, por exemplo, para fazer moldagem para plaquinha de clareamento, que vai bastante, né? A gente usa bastante. E você não precisa, assim, de uma cópia maravilhosa. Inclusive, a gente até faz uma folga, né? Faz até um alívio no gesso para ter o gel. Então, você pode usar um que não tem uma qualidade, né, perfeita. Agora, se você vai fazer uma moldagem, por exemplo, para uma PT, né? Que a gente precisa ter uma cópia, a gente precisa, né, ter uma fidelidade ali do que tem na boca, desde o começo, aí a gente já usa um hidrogum, que daí a qualidade é maior, né? Então dá para ter os dois, mas Exato. cuidar com o que você vai, para que você vai usar, né? Pessoal, alguma dúvida nessa parte aqui? Que quando chegar no laboratório, vocês infernizam a gente, né? Agora é a hora. Até lá já esqueceu tudo já. Ela já esqueceu. Deus o livre! Não pode. Tá certo. Então, pessoal, vamos tocar. Pessoal, alguns de vocês têm vergonha que gostam de falar no chat? Tem vergonha de falar online? Meu Deus. Não tenham vergonha. Vamos nessa, então. Vamos... Aplicação, né? Na prótese total. É sabido que o objetivo principal da moldagem anatômica, né, é a confecção de uma moldeira individual. Inicialmente, o ideal é trabalhar com o material que atende esse objetivo da melhor forma possível. O ato de moldar consiste em reproduzir em negativo uma determinada superfície. A moldagem é importante passo para reabilitações orais e odontologia. Por meio dela, obtemos um modelo da boca do paciente.
Então, gente, com esses dois materiais, que a gente está tentando aqui fazer comparativo, qual que é a ideia? É a moldagem inicial, ou a moldagem de estudo, né? Moldagem anatômica, ok? Você vai fornecer esse modelo anatômico para a gente começar a estudar, delimitar a nossa moldeira individual e também estudar a possibilidade de cirurgias pré-protéticas, né? Às vezes você vacila na visão clínica, né? E você consegue, através desse modelo, observar se tem alguma área irregular, excessivamente retentiva, né? Então, de repente, você pode lançar a mão, né? Ou tem um tecido muito solto, né? É um tecido flutuante que pode atrapalhar a tua moldagem. Então, você pode pensar, poxa vida, antes de eu dar continuidade ao meu processo de moldagem funcional, eu preciso fazer uma cirurgia corretiva, correto? Então, a gente estabelecendo essa possibilidade, a gente consegue, no modelo de trabalho, que é no modelo de estudo, que é o nosso objeto final, né, objetivo final da nossa moldagem com alginato e Godiva em placa. Estamos entendidos, pessoal? Olha lá. Olha Sim. aqui a nossa... Beleza. Olha aqui a nossa moldeira, a nossa Godiva em placa, né? Você pode utilizar ela com as moldeiras, né? Você pode utilizar ela também no próprio na moldeira individual. Na hora de fazer a tua moldeira individual, você pode utilizar a Godiva em placa também. Você pode moldar direto na boca do paciente. Então, ela tem N finalidades, né? O único problema é o seguinte, você não tem visão aqui, ó. É diferente do acrílico, né? Ela é totalmente fechada. Então, eu acho isso uma desvantagem da Godiva em placa para utilizar como moldeira individual. E aqui também, em boca, você pode observar que ela não copia fielmente todos os detalhes da boca. Ela sai uma moldagem que ela meia boca, né? Só para começar o trabalho. Superficial, isso aí. Então, vamos lá. E o alginato, né? Então, é o seguinte aqui, ó, você vai ter o momento de trabalho, esse trabalho até o momento de levar o alginato na moldeira, e depois o tempo de presa, que você vai levar o alginato com essa moldeira em boca, tá? Então, gente, isso tem que tomar muito cuidado, para não deixar muito fluido esse alginato, com o perigo de escoar, né, lá para o istmo das fauces lá, e o paciente ter um reflexo de ânsia e acabar vomitando, e pode acontecer sim, tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho certeza que, né, Thalita, eu já moldei muita úvula, já moldei muita tonsila, Então, assim, tem que tomar muito cuidado, gente, porque é complexo, tá? Então, eu quero perguntar para vocês se tem alguma dúvida sobre esses dois tipos de materiais, sobre a comparação entre os dois. Se vocês querem colocar... O pessoal do grupo que montou a apresentação quer fazer reiterar alguma situação, quer comentar alguma coisa? Professor, eu vou fazer alguns adendos aqui, né? O alginato, ele tem baixa resistência ao rasgamento, né? Em comparação com as siliconas, por exemplo. Então, por isso que a gente não vai usar ele para fazer uma moldagem de coroa, por exemplo, né? Porque quando você for remover o nosso término ali, aquelas partes mais delicadas, elas vão provavelmente sair, vai rasgar aquela região. Então, por isso que a gente não usa, né, o alginato para cópia de detalhes extremos, né? Outra coisa que eu notei aqui, o alginato, quando ele vai ser removido da boca do paciente, ele tem que ser removido rapidamente, tá? Com um golpe só, tem que ser instantâneo. Porque se você ficar torcendo ele na boca do paciente, aquela distorção que vai ser criada na hora da remoção, depois que você tira, ele volta um pouquinho, tá? Mas vai haver alguma deformação. Então, já não vai ser a mesma coisa, tá? Então, remover de forma instantânea num único golpe. O que mais?
que dá para falar aqui para eles. Na hora que você vai vazar, né? Não pode deixar muito tempo esse alginato lá no gesso, tá? Você colocou o gesso lá no alginato, né? Para fazer o vazamento. Não pode deixar muito tempo aquele alginato ressecar no gesso, porque senão depois é um inferno para tirar. Então tem o tempo certo, né? De presa do gesso. Não vai deixar o dia inteiro lá aquele alginato ali aquele gesso no alginato, porque na hora de remover você vai ter problema, tá? Como que você sabe que tá na hora de tirar? Além de você esperar o tempo, né? Você vai olhar ali o tempinho, você vai apertar o alginato. A hora que ele não estiver mais marcando, né? Significa que ele já tá pronto para você remover. Esperar em torno de 3 minutos, né? Ver bem a bula, mas em torno de 3 minutos que tem que deixar na boca do paciente para não ter tanta deformação. Então, são detalhezinhos, assim, pequenos, né? Que depois faz a diferença na hora do resultado, né? E isso aí é importante, gente, quando vocês trabalharem com áreas retentivas, aquilo que eu falei daquelas moldeiras, que ela tem que ter a retenção para segurar o alginato, porque acontece, nesse momento que você faz essa remoção de uma vez só, você puxa, o que acontece? Sai a moldeira e o alginato fica todo em boca. Aí vocês ficam felizes da vida, né? Então tudo isso pode acontecer, né? E outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês, só erra quem faz. Exato. Quem não faz, não erra, tá? E vai ser, as variações, né? São muitos fatores que podem interferir na qualidade da tua moldagem, a anatomia do paciente, se o paciente colabora ou não. Existem N fatores que podem interferir nesse processo, tá? Então, assim, se a gente hoje falar de comparar alginato com a placa em Godiva, Godiva em placa, perdão, é infinitamente superior ao alginato, tá? Mas que nem a professora disse, ela é feita para moldagem de estruturas que você não precisa de especificidade, tá? Você precisa de uma moldagem relativa, que ela não seja tão completa, que você possa depois, no segundo momento, estar trabalhando e observando com mais detalhes o conjunto de fatores que apresenta aquela maxila ou mandíbula ou elemento dentário, se é o que você quer moldar, ok? Com outro material de silicona, né? Outros materiais. Uhum. Pessoal, podemos encerrar essa apresentação? Sim ou não? Sim. Então tá bom. O pessoal aqui da apresentação não falou quase nada. Deixa eu ver quem que é. A Bruna, Daniela Mussi. Yorhan. Cara, como é que fala? Yorhan? Se ele tá aí, não? Acho que nem tá aí. Não. Não, né? A Maiara. Então tá bom. Eu acho que vocês estão com medo de falar. Então tudo bem. Deixa eu voltar aqui no Teams aqui de volta. Eu vou mudar a apresentação aqui, professora, e a gente vai começar a falar silicona de adição e silicona de condensação. Que joia. Aqui, ó. Dá para ver a tela aí, professora, ou não? Sim, perfeito. Uhum. Vamos iniciar a apresentação. Olha, fizeram até olha que coisa linda, fizeram até uma cortininha aqui, aí gostei, hein? É isso que eu gosto de ver. Na verdade, gente, quando a gente pede para vocês mostrarem para a gente, tá? Quando a gente pede para vocês passar o PowerPoint, o que a gente quer apurar em vocês? O potencial de poder apresentar trabalho, né? Então, quando a gente está avaliando aqui, inclusive o PowerPoint, é tudo isso aqui, o conhecimento do PowerPoint, como é que você vai apresentar, se está bem bonitinho, se está claro, se as letras estão aparecendo bem, certo? Se vocês têm uma boa... Oi, professora? E acreditem que isso ajuda muito na hora lá do TCC, né? Vocês já vão ter uma... Isso, professor. Para fazer. Exatamente. É o que lá no TCC, lá no final, vocês vão ter que apresentar isso para a gente. Então, na verdade, quando a gente faz essas apresentações de seminário, na verdade já é uma forma de vocês estar trabalhando esse processo todo, tá? E eu, de forma particular, adorei
esse comparativo aqui entre os dois, apesar que gostaria de quadros comparativos como foi no primeiro do PDF ali, mas eu amei essa aula aqui, então de parabéns. Deixa eu ver quem que está aqui. A Ana Letícia, a Bárbara, a Deise, a Jéssica, a Thalita, a Thaís e o Thiago. Gostei muito, tá? Então vamos lá. Fala assim, obrigado, professor. Fala aí, quero ouvir a voz de vocês. Obrigada, professor. Eu sei, eu judio de vocês, mas vamos lá, vamos participar, gente, tá bom? Então, como a gente vai começar falando do que agora? Da silicona de condensação. É um material que eu utilizo bastante em consultório, apesar dos últimos anos tenho deixado bastante de lado por mais comodidade de trabalhar com silicona de adição, né? Por N fatores que a gente vai apresentar aqui que eu já prefiro, tá? Então, o pessoal aqui já montou até a questão da reação química, né? Que eu falei que não ia pegar pesado com vocês, mas eu gostei, ficou bem elaborado, tá? Então, ele é um polímero radical alfa, acho que é ômega, se não me engano, hidróxido polidimetilsiloxano, né? Não é ômega, é outra coisa. Não é isso. Eu acho que é alfa, sei lá. Alguém sabe o que é isso aqui, ó? Alguém da química? Polimerização de condensação, tá? Reação de alquilsilicato tritetrafuncional. Olha só que lindo. Eu poderia colocar isso em prova para vocês. O que vocês acham? Não? Dá para fazer isso? Não? Denominado. Não. Não. Melhor não. Tá bom. Tetraetil ortosilicato, né? Na presença de octoato de estanho. Bom, isso aqui, né? Esse octoato de estanho é um dos processos pelo qual acontecem também aquela péssima qualidade de estabilidade dimensional, tá? Mesmo pelo fato de ele só liberar álcool etílico também, que é um subproduto que acaba alterando a dimensão do material, né? Você tem também a questão da oxidação desse octoato de estanho. E isso é prejudicial para a estabilidade dimensional. E quando a gente fala em estabilidade dimensional, nós temos que lembrar o quê? Quanto tempo a gente deve vazar? Até quanto a gente pode vazar? Temos que esperar ou não temos? Tá? Eu vou falar isso daqui na frente para vocês, tá? O subproduto é o álcool etílico, né? Deixa eu tirar meu quadrinho daqui de novo. Da reação de polimerização por condensação. E sua subsequente evaporação contribui para a contração que ocorre após a presa desse material. Outros subprodutos provenientes da reação de condensação são água e amônia, tá? Então, o fato de a gente liberar álcool etílico também é uma outra situação que interfere na nossa estabilidade funcional, tá? Aqui elas colocaram a reação química tridimensional, né? Até vou passar isso aqui. Lembrando que esse octoato de estanho aqui, ele pode oxidar, tá? Porque ele atua no catalisador para a ação de polimerização final. Como é que é a composição dele, né? Isso aqui é importante, gente. Eu bato nisso porque a gente tem pessoas que fazem confusão. São duas pastas, né? E uma base, ok? Uma base catalisadora, né? Ou seja, eu tenho uma pasta base e tenho uma pasta catalisadora. E o meu denso, né? O meu denso vai apresentar massa. Esse aqui é o nosso denso, ó. E esse aqui é o nosso catalisador, nossa base. Essa aqui é a base fluida e o catalisador, que é fluido, ok? E a nosso denso, que ele é uma base, só que densa, ok? Forma, né? Apresentação comercial, forma da massa. A massa, ela é a base, que é a densa, né? E também na forma de pasta, base catalisadora. A pasta catalisadora é universal, utilizada com duas apresentações comerciais, massa e pasta. Só que na silicona de condensação, as comerciais que a gente observa, né, nós temos o denso aqui, que vem nosso denso, que ele é base, né? Só que para a gente atuar para o processo de catalisação, a gente utiliza o nosso catalisador, que é uma pasta, ok? Então, para a gente misturar isso daqui, utiliza
o denso. Se eu quero moldar em duas fases, por exemplo, eu pego o denso, né, massa, que é a nossa base, e utilizo o catalisador, que é a nossa pasta. Se eu vou utilizar a parte fluida, eu vou pegar a nossa base, que é fluida, e vou misturar com o nosso catalisador, que é fluido. Ok? Então, a silicona de condensação, ela apresenta assim, o denso sempre massa base e o catalisador pasta. Ok? E quando eu vou trabalhar com o fluido, nós temos a base fluida e o catalisador fluido. Perfeito? Alguma dúvida? Manipulação, né? Feita com a técnica do reembasamento, né? Então é o seguinte, a massa é manipulada, aqui deve estar falando do denso, provavelmente, né? Espremendo com os dedos até obter uma mistura homogênea. Pergunto para vocês, pessoas, eu consigo manipular esse material aqui com a luva? Não consegue. Não. Nós estamos falando de silicona de condensação. Pegadinha do malandro. Olha lá. Olha lá, ó. Condensação. Aqui não temos interferência, tá, gente? Esse pode, verdade. Isso. Na silicona Isso. Na silicona de condensação, eu posso manipular com luva. Não há problema nenhum, tá? A massa é colocada na moldeira. Então, o que ele está fazendo aqui? Você vai pegar a massa, essa massa que, na verdade, é o nosso denso, e vai colocar o catalisador de acordo com o fabricante. E você vai manipular com os dedos, até você deixar a mistura homogênea, ok? Então, ele coloca na moldeira de estoque. Então, você faz uma moldagem preliminar. Você leva primeiro o pesado, ok? Isso é em duas fases, pelo que eu estou falando aqui. É feito um alívio na moldagem, com o instrumental cortante, e depois você vai levar o fluido. Então, você pega o pesado primeiro, a massa, com o catalisador pasta, e manipula. Leva até a moldeira e leva à boca. Você espera tomar presa, geralmente aí de 3 a 4 minutos, você tem o tempo da presa do material, você remove. Você vai fazer um alívio nessa parte da base, que vai ter um material denso. Lembre-se, vou fazer uma analogia. Analogicamente, quando a gente trabalha com o denso, a gente como se estivesse trabalhando com a placa em Godiva, que ele vai te dar aquela moldagem superficial, ok? Faz um alívio nessa moldagem que você tem, nesse molde, né, nesse molde, e automaticamente aí você vai manipular agora o material leve. Vai utilizar uma placa de vidro, né? Uma placa de vidro, e nessa placa de vidro você vai distender com o tubo da base, que ele é fluido, e vai colocar a base. No segundo momento vai colocar o catalisador, que é no mesmo comprimento o catalisador que você tem. Vai depender também o seguinte, cada empresa vai indicar para você se você vai colocar uma linha de catalisador ou 2 linhas de catalisador, tá? Isso vai variar também de acordo com cada empresa. Vai manipular esse material, vai homogeneizar, misturando os dois juntos, né? Até ficar bonitinho, todo simétrico, sem qualquer diferença de cores, tem que ficar homogêneo. E no momento que você termina de espatular, você vai utilizar daí a seringa de elastômero. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, tá sem o teu áudio. E agora? Agora voltou. Amém. Então, assim, a gente vai utilizar, quando a gente está trabalhando com dente,
né? A gente vai utilizar esse material leve e vai levar até os dentes com a seringa de elastômero. Mas se você estiver trabalhando somente com um prótese total, você vai só com a espátula com material leve e vai levar sobre aquele nosso material denso aliviado. E você vai levar de novo aquele material na boca do paciente. Quando você levar no segundo momento, você vai ter uma cópia mais fiel daquilo que se propõe, ok? Isso é uma situação. Espátula 72. Caraca. Olha lá. Técnica do reembasamento ou técnica da dupla impressão. Então, gente, você pode utilizar esse material de duas formas. Uma é levando o pesado e o leve tudo junto. Aí a minha sugestão sempre é ter um bom auxiliar treinado para ajudar vocês, numa impressão só, ou dupla impressão. Por que dupla impressão? Você vai moldar uma com o pesado primeiro, vai esperar tomar presa, remove, alivia a porção interna e depois, no segundo momento, você vai utilizar o material leve, ok? Com o denso já na moldeira, você não remove nada, só tira o excesso, só faz um alívio interno da moldagem. E no segundo momento você coloca o leve, tá? Isso, para mim, é a melhor técnica que é utilizada. E a técnica do passo único, gente, é utilizado bastante em prótese sobre implante, prótese fixa, mas, sinceramente, até mesmo em prótese fixa, quando você quer moldar preparo, eu prefiro a técnica da dupla impressão. Por quê? Nós vamos ver ali para frente um motivo com relação à distorção, né? Por causa daquela oxidação daquele material do catalisador, você tem essa alteração dimensional. E quando você deixa só no fluido, né, por ser um material mais leve, ele compensa um pouco essa distorção, tá? Lá, propriedades da silicona. A temperatura tem uma influência significativa na velocidade de polimerização dos silicones de condensação. Ou seja, é o que eu sempre falo para vocês. Se você estiver trabalhando no verão, gente, o tempo de polimerização sempre vai ser superior, tá? À época que você estiver trabalhando no inverno. Vocês vão passar raiva muitas vezes, porque quando você estiver espatulando, você vai levar a boca e já tomou preso o material, tá? O resfriamento, olha aqui, ó. Colocaram um detalhe, o resfriamento do material ou o resfriamento da placa reduz a velocidade da reação. Então, muitas vezes tem algumas pessoas que deixam isso em geladeira, né? Para deixar esse processo da reação química ser mais lento, principalmente no verão, isso é importante. No inverno não há necessidade. Alterar a proporção base catalisador é outro método prático e efetivo para modificar a velocidade. Só que, gente, quando você modifica essa quantidade de catalisador, né? Você pode ter uma alteração também, porque você vai aumentar a quantidade de catalisador para aumentar a reação, você também aumenta a oxidação muito, muito rápido e você acelera a estabilidade, a instabilidade dimensional, tá? Então, são situações que você realmente, se você colocar mais catalisador, acelera o processo de endurecimento, né, do material. O problema também é que o quê? Você vai alterar a estabilidade dimensional desse produto, ok? Quer falar alguma coisa, professora? Não, é isso aí. Depois eu falo dele. Tá. A condensação são mais elásticos do que os polisulfetos, né? Eles exibem uma deformação permanente mínima e recuperam-se rapidamente quando deformados, né? Então, aquela propriedade elástica, né? Ele deforma e a capacidade dele voltar à posição inicial da moldagem. Não são muito rígidos, sendo facilmente removidos de áreas retentivas sem distorção. Então, quando você vai remover esse material, ele tem uma coisa chamada memória elástica, gente, tá? Então, consegue ter uma boa qualidade de memória elástica. Porém, né, que é energia de ruptura, né, que é aquilo que é o perigo aqui, questão de rasgamento, né? A resistência ao rasgamento ela é baixa, para os silicones e condensações. Precisam ser manuseados cuidadosamente para evitar rasgamento na margem do preparo. O que tem a ver com isso? É aquilo que a professora falou. Na hora de você tirar, você tem que puxar ele de uma vez, não ficar mexendo muito, tá? Porque não você pode ter uma deformação. A velocidade de deformação é um fator importante para os silicones de condensação
E a aplicação de uma força rápida assegura uma alta resistência à ruptura, né? Sendo importante remover o molde rapidamente, uma vez quebrado o selamento periférico do ar. Então, no momento que vocês estão removendo essa moldagem da boca do paciente, é puxar de uma vez. Puxa e tira. O que não é lá muito fácil de fazer, né, professora? Exatamente. É treinando, né? Só treinando. De primeira, a gente sempre erra. Tá? Estabilidade dimensional. Aqui é importante. Ó. Apresenta excessiva contração de polimerização. Requer uma modificação da técnica para produzir moldes mais precisos, né? Que é a modificação da dupla moldagem, né? A técnica utilizada, que é a dupla moldagem, que é capaz de compensar a estabilidade dimensional desses materiais, tá? E a quantidade de contração linear é de 2 a 4 vezes maior de qualquer outro material de moldagem. Ou seja, né? Ele é um material que vocês têm que fazer o quê? Quando você quer vazar o gesso? Pessoas do grupo ou não do grupo? O que eu faço depois que eu moldo, gente? Eu tenho o molde, né? O que eu faço depois do molde? Nossa, pessoal, que silêncio. Vaza o gesso, professor. Fala assim, ó, vaza o gesso. Vaza o gesso. Se eu preciso vazar, se eu quero vazar esse material, pelo fato de, olha aqui, quantidade da contração linear é de 2 a 4 vezes maior de qualquer outro material de moldagem, né? Deve estar se referindo aos silicones, né? O que acontece aqui, gente? Eu tenho que vazar imediatamente também, tá? Eu não posso esperar muito tempo para vazar esse. Se eu passar daqui, e vocês vão ver, a partir de 30 minutos, já começa o período de desinstabilidade dimensional, de instabilidade dimensional. Professor, acho que uma coisa importante para pôr na cabeça, porque isso aí confunde muito, né? A condensação e a adição. É você lembrar do nome. Se alguma coisa condensou, vai ser perdido, certo? Então, na silicona de condensação, você perde o que na reação? Lembra lá que foi falado no começo? Alguém lembra do que você perde? Alguma coisa condensou, você perdeu algum componente. O que você perde na silicona de condensação? Álcool etílico. Exato. Então, se você perde, aquilo vai contrair. Então, você vai ter já naturalmente uma distorção, certo? Na silicona de adição, não forma subproduto. Ele só adiciona na reação de presa. Então, você não vai ter essa distorção tão grande. Então, assim, sempre pôr isso na cabeça. O nome, né, da silicona vai ajudar, vai guiar vocês a lembrar desse detalhe, tá? Então, condensação, formou subproduto, perdeu alguma coisa. Adição, não, tá? Ó, passando colinha, professor? Oi? Passando colinha? Não, bom, eu acho ótimo isso. Então, biocompatibilidade, gente. É um dos materiais mais biologicamente inertes, né? Então, quando eu falo com o material ele é inerte, então quer dizer que não vai ter problema com o nosso biológico. Não vai liberar subprodutos que muitas vezes, quando está em contato com mucosa, com o tecido biológico, não venha liberar qualquer produto que venha interferir nesse tecido biológico, tá? Então, ele é um material inerte. Não deixa resíduos, né, de silicone e suco gengival, não são radiopacos, portanto, não é possível detectá-los em radiografia, apesar que muitas vezes, né, dá um rasgamento, fica nas proximais do dente, né, professor? Tem que ficar tirando. Inferno, Deve ser feita uma inspeção cuidadosa, né? E se houver evidências ao rasgamento do material de moldagem, o profissional deverá verificar e remover qualquer remanescência do material do tecido gengival. Gente, isso aqui tem que tomar um certo cuidado, principalmente quem faz cirurgia e na hora de fazer moldagem, você quer fazer protocolo imediato. Você fez o implante no paciente, quer moldar imediatamente. Você faz a sutura, você toca com o paciente com toda a boca cortada e você faz a moldagem. Você vai utilizar silicona de condensação ou de adição. Adivinha o que acontece se a tua sutura não estiver bem fechadinha? Esse material leve, pessoal, ele vai entrar por dentro da sutura, tá? E acontece o que muitas vezes? Acontece depois que o dentista não observa, ele se esconde para debaixo da sutura
e vai começar a necrosar futuramente. Então, olha o cuidado que tem que se ter, tá? É um material, assim, não que vai necrosar, não vai, vai dificultar o processo de cicatrização e vai gerar muitas vezes infecção, porque vai entrar alimento, vai entrar sujeira e dificulta, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o material, porque ele é altamente, ele escoa muito fácil, né? E dependendo daquilo que você for fazer, você tem que tomar cuidado. Se for fazer moldagem em procedimentos cirúrgicos, tem que tomar cuidado para não escoar para dentro da ferida cirúrgica, ok? Vamos lá. Vida útil, né? A vida útil, então, questão de estabilidade dimensional. Os alquilsilicatos, né, presentes na composição dos silicones de condensação, são ligeiramente instáveis. São ligeiramente instáveis, principalmente se forem misturados com um componente estanhoso para formar um catalisador líquido, né? Então, aqui que se fala, né? A oxidação desse componente estanhoso é que também que vai diminuir o tempo de vida desse material, tá? É um tempo de vida curto, né? Infelizmente. O que não vai permitir revazamento, né? Você não consegue vazar várias vezes esse molde. Por isso que eu digo, para que comprar silicona de condensação? É a minha opinião. Eu prefiro. Tá certo. Ele é ruim, ele distorce, né? Já vai comprar, gasta com de adição já. Que vai ser muito melhor, ele tem um custo mais caro, lógico, mas não tem todas essas desvantagens, né? Exato. É verdade. Como a função de moldeira, que eles colocaram aqui na apresentação deles. Ó. Como a técnica de dupla moldagem é geralmente utilizada, a confecção de moldeiras individuais não é necessária, né? São utilizadas moldeiras de estoque para conter a massa densa, né? É aconselhável o adesivo na porção externa, nas bordas da moldeira, para aumentar a união com o material, se for moldeira individual, né? Porque na metálica não tem como. Ou então de moldeira com retenções. Então, assim, moldeira com retenção sempre é indicado, pessoal, tá? Tem uma coisa que é... então, acho que eu vou ter que falar depois que eu parar o áudio aqui, da gravação. Eu falo para vocês. Me lembre no final, tá? Para os silicones, né? O adesivo deve conter... Espera só um pouquinho. Deve conter o adesivo de polidimetilsiloxano etilsilicato, né? Então, tendo no adesivo esse componente aqui, você consegue a adesão deles com a moldeira, tá? Desse material de moldagem, do silicone. Geralmente utiliza-se o adesivo do poliéter, né? Isso. Para grudar. Uhum. Para grudar na moldeira. Desinfecção. Pode ser feito por antimicrobianos, né? Alterações dimensionais sem produzir alterações dimensionais, desde que a desinfecção tenha duração de 10 a 15 minutos, tá? Então, assim, você vai usar geralmente hipoclorito de sódio a 1%, tá? Que é uma solução satisfatória para esses elastômeros. Então, você vai deixar 10 a 15 minutos lá de solução, né? E vai deixar esse em repouso lá até desinfectar esse material, ok? Preparo dos moldes. Quando o molde é removido da boca, a evaporação do subproduto ocorre continuamente, pois a reação de polimerização continua mesmo após a presa do material. Então, ela está polimerizando ainda, né? Então, por isso, a obtenção de um modelo mais preciso, é necessário vazar o molde com o gesso imediatamente, após a remoção da boca. Isso que é bem importante, tá? Ou seja, nos primeiros 30 minutos. Não permite múltiplos vazamentos, gente. Não pode sim confundir isso na prova, hein? Pelo amor de Deus. E para o resto da vida. Tá? O uso de redutor de tensão superficial e antibolhas é indicado para aplicação sobre a moldagem antes do vazamento. Esses redutores de tensão superficial, o pessoal que utiliza na hora de fazer vazamento, pode ser utilizado também. É um detalhe bastante utilizado pelos protéticos, né? Nós em consultório também pode estar utilizando. Vantagens aqui, fizeram uma compilação. Tem uma ótima capacidade de reproduzir as estruturas necessárias, ótima recuperação elástica, odor agradável, limpeza fácil, tem boa viscosidade, que é bem importante, né? É compatível com qualquer tipo de moldeira, menor custo, quando comparado a silicone de adição,
e tempo de trabalho de empresa, tempo de trabalho e empresa adequados, né? Desvantagem, grande potencial de distorção, pequena resistência de ruptura, né? Não permite múltiplos vazamentos, a sua evaporação afeta a contração do molde após a presa, né? E a presa é irreversível. Eu acho que está bem compiladinho isso aqui, bem legal. Custo-benefício, é um produto que apresenta bom custo-benefício, possui valor muito menor que o silicone de adição, né? Embora apresente mais desvantagens. Aplicação na prótese total. O silicone de adição pode ser utilizado para a confecção de prótese total, porém é mais utilizado e indicado para prótese fixa. Eu diria que é o contrário, né, professora? O que você acha? Eu prefiro usar ele para prótese total. Pois é. Mas daí você vai ver, né? Por exemplo, o valor de uma silicona de condensação e de alginato. Não tem comparação. Né? Então, assim, é isso que eu penso. Por isso que tem que pôr na balança se realmente vale a pena. Por exemplo, o silicona de condensação, eu gosto muito de usar para fazer matriz. Matriz para fazer restauração em resina, matriz para fazer provisório, porque daí você não vai usar uma silicona de adição, entende? Para fazer isso. Exato. Então, eu gosto de ter uma silicona de condensação, mas para fazer essas coisas. Não para moldar preparo, sabe? Para moldar definitivo, coisas com que eu preciso copiar muito detalhe, que eu preciso copiar um término. Então, tem que ver realmente para que vai usar. A minha visão para a prótese total, gente, a utilização dela é boa para moldagem funcional, tá? A moldagem funcional, quando você tem trabalhando em modelo individual, né, você fazendo programação de bordos com o denso, ou se pode fazer programação de bordos com a Godiva em bastão, que é de baixa fusão. E aí o que acontece? Aí você faz a programação e depois utiliza somente o quê? O fluido, correto? Porque daí você... Exatamente. Então, essa é a minha indicação da silicone de condensação, ok? Em termos, gente, lembrando bem, ideais. Você pode usar silicone de condensação em prótese fixa? Pode. Só que, por exemplo, você vai ter que fazer o cuidado, tem que tomar muito cuidado, o que acontece na prótese fixa? O dentista molda, só que acontece, ele quer, você acha que ele vai vazar? A maioria dos dentistas não querem vazar. Não tem nem tempo, né? Eles nem tem tempo. Aí o que vai fazer? Liga para o protético, vem buscar. Aí o protético pega o telefone e liga para o motoboy. Vai buscar. Aí ele fala assim, eu vou. Ele fala, tô indo. Aí já deu 3 horas. E ele fala, tô indo. Tá indo, quando eu fui ver, meu amigo, aqueles 30 minutos que se passaram faz uma eternidade, né? Ou seja, se você utilizar silicona de condensação, se você usar alginato em consultório, a minha sugestão para vocês no consultório e na clínica, vazem imediatamente, tá? Vamos generalizar isso. Por quê? Vai diminuir, né, as distorções lá depois, lá na frente, porque senão vai falar, o laboratório fez errado. Aí o que acontece? Vai chegar, vocês vão ver que a adaptação do trabalho que ele fez no modelo está perfeita e a adaptação na boca não encaixa. As coisas alteram, mudam, tá, gente? Então vamos tomar isso como regra, tomar muito cuidado. Se utilizar silicone de condensação e alginato, vazamos, vertemos gesso na hora. Perfeito? Pessoal, vocês estão muito mudos, gente. Meu Deus do céu. Se soubesse o que é dar aula para o computador, só estou vendo o rostinho da professora Thalita ainda que dá um ânimo para a gente, não? Poxa vida, prof, pensa que estamos todos aqui. Então tá bom. Eu estou sentindo falta da sua voz, Simone. É mesmo? Calma, que hoje nós vamos participar. Então tá bom. Vamos lá. Silicone de adição. Aqui, né, é o que a gente gosta de estar trabalhando hoje no consultório, né, tanto eu como a professora Thalita. A gente pode estar utilizando isso em prótese total, sim, né? Aí o pessoal agora, principalmente vocês nessa época de faculdade, eu entendo que realmente a quantidade de materiais que vocês têm que comprar é enorme, mas a odontologia é assim, foi na minha época assim. Eu lembro até hoje, pessoal, sabe, foi lá de 99 a 2001, né? Eu tenho somado tudinho que eu gastei em material, vocês vão dar risada. O que eu gastei de materiais de consumo, materiais de equipamentos, alta rotação, baixa rotação,
naquela época, girou em torno de R$7.000. R$7.000. Então, hoje, R$7.000, vocês não conseguem comprar uma lista, né? De dentística, talvez? De prótese? Acho que não, hein? Acho que não. Então tá, vamos lá. A lista toda dá uns 15 mil, hein? 15, só desse ano, né? Desse ano. Mas eu acho que é só mais o ano que vem que o bicho pega. Depois já vocês vão reaproveitam tudo. Vocês estão no segundo ano, né? Segundo e terceiro ano que acho que é o mais pesado. Depois, no quarto ano, aí fica mais sossegado. De pé a igreja. Tomara que seja assim. Amém. Não é assim. É que vocês vão ver qual o grande problema de vocês comprarem esse material. Vocês vão ser clínicos, né? Quando vocês são clínicos, vocês saem formadinhos, vocês vão querer o amor de fazer tudo, né? Depois vai passar um tempo, 1 ano, 2, 3 anos, vocês vão começar assim, puta, eu não gosto mais de fazer isso. Eu não gosto mais de fazer aquilo. E aí o que acontece? Vai direcionando, exatamente. Então tá, gente, vamos lá falar sobre silicone de adição. Reação química, né? É uma polimerização de silicone de adição, né? Também chamado de polivinilsiloxano, né? O grupo ocorre pelo grupo terminal vinil, né? Cuja ligação cruzada é feita por grupos de hidretos ativados por um catalisador de sais de platina. Então, assim, é uma reação química que não vai condensar, ela vai adicionar. Geralmente, ou seja, quando se adiciona, basicamente quase não perde esse produto, certo? O único produto que ele vai liberar aqui, ó, é o hidrogênio, né? Então, e isso aqui vai ter que tomar cuidado, muitas vezes, porque ele pode produzir bolhas negativas no gesso, tá? Quando você já vaza imediatamente, então você tem que tomar cuidado de não vazar. Então, aqui... Esperar a liberação de hidrogênio, né? Liberar, exatamente. Ou seja, lá na silicone de condensação, que eu tenho que vazar ou verter o gesso em até 30 minutos, aqui eu vou ter que esperar até 1 hora. Então, eu não posso verter o gesso imediatamente aqui. Olha que legal. Então, aqui, esse materialzinho, então, se os senhores não quiserem vazar, e olha, economia de tempo no consultório, claro, né? Vocês já estão trabalhando em alto fluxo, economia, e você pode mandar para o laboratório que ele pode até 24 horas vazar. Opa, então aqui nós temos uma hipervantagem desse material, correto? E como? Né? Que às vezes nesse momento vocês vão ver o preço. No final ali acho que eles não colocaram, tem que ver se colocaram a questão do preço. Mas o que acontece? Entre R$200 da silicona de condensação, estou chutando um preço mais alto, e os R$500 da silicona de adição, né? Essa diferença, por você utilizar em várias moldagens e pela qualidade da moldagem, ele vai se diluir esse valor, tá? Então são situações que vocês vão acabar tendo que enfrentar no dia a dia para entender isso, né? Entrar na cabecinha de vocês. Quando as proporções da base e catalisador são mantidas e não existem impurezas incorporadas ao material, não há formação de subprodutos. Isso é muito legal desse material, tá? Ou seja, tem que ter uma qualidade técnica na mistura, tomar cuidado para não ficar, vou colocar mais catalisador. Não, é a mesma quantidade. Não pode estar mesclando e aumentando a quantidade, que você pode alterar a estabilidade dimensional, né, desse produto. Alguns fabricantes adicionam metais nobres, como platina e paládio, né, que agem como captadores de hidrogênio liberado, então evita a formação de bolhas, né? Então, e o que é mais salutar é outra forma de compensar a liberação de hidrogênio e aguardar no mínimo 1 hora para vazar o molde. Isso é importantíssimo, ok? Aqui a reação química, aqui embaixo de vocês, ela apresentou. A apresentação do material, né, é encontrada em forma de massa, né? A massa, ela é a base e catalisadora. Então, gente, vocês estão vendo meu mouse mexer? De boa? Sim. Então tá. Então aqui nós temos a massa, base e a massa catalisadora. Lá na silicona de condensação, nós temos a massa, base com pasta catalisadora. Nós não temos
massa catalisadora lá na silicona de condensação, ok? A massa vem em potes plásticos hermeticamente fechados com medidores por volume apropriado. Então, olha aqui. Então, esses são os medidores das massas. Então, já vem com a cor adequada. O azulzinho aqui vem da base e o branquinho do catalisador. Quase que padronizado, todas as marcas, o branquinho é catalisador. Tá? A pasta é apresentada em bisnagas, são essas bisnaguinhas aqui que vocês estão vendo, né? E com um sistema de automistura, ou seja, nós temos que lançar a mão aqui de um instrumento, uma pistola, que vai forçar esse êmbolo, e aqui na frente vai ter essas pontas misturadoras, que vai misturar a pasta catalisadora com a pasta base. Tá? E as siliconas, por adição, são fornecidas em várias viscosidades. Então, você tem a fluidez regular, tem a alta fluidez, tem regular, então depende do que você precisa. Se quer copiar fundo de suco, né, suco de término cervical, você consegue, com o mais fluido. Se você quer moldar, por exemplo, agora tecido mole, você pode estar utilizando a pasta regular, você não precisa ter extremamente fluidez. Você pode ter uma média fluidez que já facilita a cópia de fundo de vestíbulo, por exemplo, tá? Mas se for moldar o término cervical de um elemento dentário, é o ideal que seja de alta fluidez. Eu fiz uma nhaca, que eu comprei um kit de silicona de adição, e eu comprei a regular, a leve regular, né? A fluida regular. Meu Deus do céu, não entra no suco. Você vai dispensar no preparo, ele não escoa, sabe? Não escoa, né? Meu Deus do céu, que nhaca que eu fiz. Eu tive que ir lá e comprar uma outra mais fluida para ele escoar, para ele entrar, né, no suco. Para copiar bem o suco gengival. Para copiar bem. Então, cuidar bastante com essas viscosidades. A gente vai lá, chega lá dentro, eu quero de silicone de adição. Daí eles vão lá e, né, a pessoa que tá vendendo às vezes não se liga, né? Vai da gente se ligar e falar, né, o que a gente quer. Então, cuidar bastante com isso. Eis é o problema pelo qual agora eles passam, né? Porque, coitados, eles vão comprar os materiais agora e não conhecem o material. Claro. Aí chegam lá, eles ficam no jogo do empurrômetro, né? Então, gente, para lembrar vocês aqui, que nessa composição aqui, com relação à viscosidade do fluido base catalisador, você pode ter o regular, que ele é menos viscoso, e o altamente viscoso, né? Ele é mais fluido. Então, ele vai escoar para dentro de regiões que você precisa copiar. Como eu falei, se nós vamos moldar um fundo de vestíbulo, o regular funciona perfeitamente bem. E se a gente quer copiar detalhes de suco, né, de suco ao redor de término cervical de elemento dentário, né, aí a gente usa de alta fluidez. Ok? Então, a manipulação, né, permite que o material seja dispensado por um sistema automático de automistura. É uma pistolinha. Tá? Acho que não colocaram uma fotinha aqui. Para consistências leves e regulares, né? Esse sistema permite melhor uniformidade na proporção e na mistura do material, menor incorporação do ar na mistura, reduz o tempo de manipulação e menor possibilidade de contaminação. Então, aqui eu vou colocar uma reclamação. Né, de falar para os... Gente, tem que tomar cuidado quando você utilizar a pistola para levar a mistura. É o que acontece. O pessoal, às vezes, não troca a pistolinha ou acaba lá no início do êmbolo dessa bisnaga, mistura as duas, o catalisador com a pasta base. E lá na entradinha, ela como se... Como que eu vou dar um exemplo para vocês? Creme dental. Algum infeliz na sua casa já deixou o creme dental aberto e não tampa? O que acontece com o creme dental na saída dele? Sequinho. Ele seca, não fica? Aí, quando você vai apertar, sai uma parte bem fininha, correto? Aí você tem que ficar limpando a ponta do desgranhamento do tubo lá, e aí você, não escoa adequadamente como você quer fazer. Acontece a mesma coisa nesses tubinhos aqui. Vocês têm que sempre observar se a saída do êmbolo está toda limpa, por quê? Na hora que você acionar o êmbolo, vai sair com mais quantidade, de repente, o catalisador do que a pasta base. Porque na pasta base, acontece que se escoar um pouquinho de catalisador, ela vai tampar e vai sair menos. E lá na ponta do final da misturadora, o que acontece? Vai sair mais catalisador do que pasta base. E adivinha, tá feita a caca. E por que eu estou falando isso? Quando vocês estão no desespero de fazer na hora ali o negócio,
estão colocando na boca, quando você vê, só está saindo catalisador. Como é que você vai parar tudo? Você tem que parar tudo, limpar, perdeu aquele material pesado, né? Porque o pesado está sendo manipulado, às vezes, junto com o leve. Você perde o material leve, você tem que limpar a boca do paciente, olha o transtorno. Perdeu um material que custa R$500, né? Uma caixa com os tubinhos e a massa catalisadora e base. Aí você vai perder tempo de trabalho e perder material. Olha só o transtorno que dá. Então tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Ele permite melhor a uniformidade, sim, mas tem que tomar cuidado na manipulação dessas bisnagas. Olhar se na saidinha delas não entrou catalisador na saída da pasta base. Entenderam isso ou não? Então, descartar, né? Aquela primeira levinha ali, descarta e daí dispensa o que vem depois. Isso. Sempre tem que limpar, tirar a ponta, limpar, ver se a saída da bisnaga está correta. Isso é o mais importante. Exato. O material... Pode falar. Não, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre a manipulação. Me diz uma coisa. Eu ouvi falar de fio retrator. Ele não é na moldagem que usa? Professora Thalita. O que seria esse fio retrator? O fio retrator, vocês vão ver bastante ano que vem na prótese fixa. O fio retrator é para retrair, o nome já diz, retrair a gengiva. Ele afasta a gengiva para expor o término. Vou sair um minutinho. Vai colocar dentro da gengiva esse fio para expor o término, para que o material de moldagem copie bem esse término. Mas por que não usa na total também? Porque na total a gente não tem detalhes para copiar. O fio retrator ele vai retrair gengiva. E na prótese total a gente não tem gengiva para retrair, entende? Na verdade, ele te ajuda a copiar melhor os detalhes, no caso, para quando tem os dentes. Isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, por exemplo. Ó, vamos supor, não sei se vocês conseguem ver aqui. Não. Não? Eu não tô vendo nada, só tô vendo a tela do professor de manipulação. Tá, então me procure aí, vamos ver. Cadê? Como? Aqui, tá. Deu pra ver? Agora eu tô te vendo, me mostra. Então, ó, aqui, tá vendo o dentinho ali que tá preparado? Tô. Esse dente aqui? Uhum. O retrator, ele vai entrar dentro da gengiva para afastar essa gengiva aqui. Ela vai ser afastada para o material de moldagem copiar, entende? E na prótese total, não tem por que afastar. A gente não usa fio retrator em prótese total, tá? Só na fixa. Não tem como a gente afastar com fio retrator uma gengiva, fundo de vestíbulo. Entendi. Uhum. Então, entendi, obrigado. Imagina. Lá na fixa, vocês vão ver ano que vem que, além do fio retrator, quando você vai estar invadindo a área de suco gengival, você vai ter que usar muitas vezes hemostáticos, né? Para impedir o sangramento dessa gengiva, ou impedir ou dificultar a tua moldagem. Então, são situações, agora, assim, a gente está falando sobre materiais, né? Mas, assim, esse material que a gente está contando para vocês aqui agora, e essa pergunta tua é pertinente, porque o ano que vem, vão ter que estar... A professora, acho que passa isso de volta, professora, não? Sim, vai ter uma aula de moldagem. Uhum. Então, daí, o que acontece? Esse material, você vai ter N técnicas para utilizar lá na fixa, né? Na total aqui, por exemplo, na silicona de adição, vocês não vão utilizar, como se diz, aquela pistola. Se você quiser não utilizar a pistola, você não precisa. Você só vai acionar e manipular ele na mão. Se você quiser levar até a moldeira, tá? Se você quiser usar a ponta misturadora, você pode, né? Então, assim, quando eu falo isso para vocês, gente, e isso é importante até mesmo em laboratório, né? É claro que a gente pode, de repente, só fazer uma demonstração técnica para vocês. Se vocês quiserem ver, a gente pode mostrar. Mas a gente gosta que vocês tenham... Acho que para vocês a gente não pediu silicone de adição, né? Nesse ano, né? Pedimos ou não? Só a condensação, não foi? Eu acho que só a condensação. Então, o que acontece? Quando você trabalha observando a silicona de adição, vocês conseguem, muitas vezes, saber como manipula, como trabalha, como é que vocês vão utilizar lá na frente disso no consultório, né? Se cair uma pergunta, e muitas vezes lá no ENAD, vocês viram como funciona, né? Sabe toda a questão teórica junto com o laboratorial. Então, a nossa ideia, quando a gente quer, não é que fazer vocês gastar, pelo amor de Deus. É que vocês tenham noção de todos os trabalhos, todos os materiais que estão à disposição nossa no mercado, para a gente poder elaborar um bom trabalho, tá?
Então vamos lá. Vamos começar aqui. De novo com a apresentação. Eu começo a falar e não paro nunca. Deixa eu ver como é que estamos de horário, professora. Credo, 9h40. Vamos lá. A Simone quase não me atrapalhou hoje, daí foi. Tá demorando, na verdade. Eu tô falando demais. Não, hoje estou em silêncio, professor. Hoje estou só te ouvindo. Então tá bom. Tô brincando, pelo amor de Deus. Propriedades de silicone de adição. Vamos lá, vamos fazer rapidinho, porque senão vai acabar nosso tempo. Vocês têm aula daqui a pouco também, né? Temos dentística. Ah, mas é com quem? Não é com a Thalita, é com quem? Com a Patrícia? Não, com a Andréia. Ah, não, então tem que ser rápido. Se fosse a Patrícia, eu podia demorar mais. Eu acho que só uma coisa bem importante para falar para eles é com relação à luva aqui, tá? Porque lembra lá que antes a gente estava fazendo, então, a de condensação, que ia ter um subproduto, certo? Que ia liberar alguma coisa. Aqui a gente vai ter a adição. Então, se a gente manipular com luva de látex, o látex, ele vai adicionar na reação e vai ter uma polimerização mais rápida. Então, não pode manipular com luva de látex. Agora, se você quiser manipular com aquela luva de vinil, que é aquela transparentinha, dá para manipular, tá? Ou sem luva ou com a luva de vinil. Nunca com a luva de látex, tá? Porque é adição. Então, ele vai adicionar o látex na reação e daí ferrou. Já vai endurecer rapidinho ali a massa. Vamos lá. O tempo de trabalho e de presa pode ser aumentado em até 100% com a adição de um retardador fornecido pelo fabricante, né? Também com resfriamento da placa de manipulação. Mesma situação na silicona de condensação. Temperatura ambiente influencia, gente, tá? Pode ser resfriado antes do uso, pois tal resfriamento tem pouco efeito na viscosidade, né? Não influencia na viscosidade do material. Como que é? Hidrofobicidade. Uma das desvantagens dos moldes de silicone é a sua hidrofobicidade, tá? Para compensar isso, os fabricantes têm feito silicones de adição mais hidrofílicos, ou seja, com maior, né, afinidade com a água. Então, eles adicionaram, o que eles adicionaram? Um surfactante iônico, né, para aumentar essa hidrofilia dele, né? Essa hidrofilia é melhor falar. Aumentar essa hidrofilia da silicona de adição. Por quê? Era um dos defeitos dele. Só que ele é um material que nos permite múltiplo vazamento, né? Libera pouco, tem boa estabilidade dimensional, ele tem uma boa, copia adequadamente os detalhes, né? E quando eles adicionaram esses materiais para os surfactantes, né? Aumentou essa hidrofilia. Então, eles conseguiram diminuir aquele ângulo de contato com a água. Né? Lembra da superfície de contato? Então, ele sendo mais hidrofílico, né, se aproximar mais da água, ele melhorou a qualidade desse material. Que eu ainda acho que realmente, ainda só pelo fato dessa hidrofobicidade, não ser superior, né, a outra silicona. Ele é superior. Não deixar de ser, né, superior. Deixa eu puxar aqui. Elasticidade. Os silicones de adição são os materiais que apresentam a melhor elasticidade entre os elastômeros. Tá? Apresentam o mais baixo coeficiente de deformação permanente. Então, gente, olha só. Ele tem essa deformação, né? Essa propriedade elástica muito boa. Então, ele deforma e volta à sua posição, né, inicial. Né? Então, sendo que a alteração após a remoção dessas retentivas é praticamente inexistente. Olha a qualidade do material, comparado ao silicone de condensação. Então, é aquela história. Você pode até fazer a técnica aqui da moldagem única, porque você vai ter justamente essa pouca alteração depois da remoção do molde. Tá? Então, lá na silicona de condensação, para você compensar isso, você tem que fazer a técnica da dupla moldagem. Né? Você tem que fazer o pesado primeiro, aliviar e moldar só com leve. Aqui não, aqui você pode estar utilizando os dois no mesmo momento. Não que isso não possa fazer lá no silicone de condensação. O problema é que lá vai dar mais alteração dimensional. Tá? Sem contar também a propriedade elástica, que é superior.
Energia de ruptura, né? A resistência ao rasgamento é adequada, similar àquelas das siliconas de condensação, né? Os materiais são altamente viscoelásticos, né? Empregando-se uma força de remoção rápida, é reproduzida uma resposta elástica sem o rompimento da silicona de adição. Ou seja, isso vale para quase todos os materiais. Tem que remover numa vez só. É uma puxada. Puxa e tira da boca do paciente. Tá? Ou se eu tenho que desenvolver algumas técnicas para empurrar isso adequadamente. Lá no laboratório a gente vai mostrar para vocês. São materiais mais estáveis, pois nenhum subproduto volátil é liberado para causar contração, né? E também não apresentam polimerização residual. Excelente estabilidade dimensional, né? E a sua superior elasticidade permite vários modelos possam ser obtidos em uma mesma moldagem, com o mesmo grau de precisão. Olha a vantagem aqui desse material, gente. São altamente biocompatíveis, né? O perigo é em deixar algum pedaço de material durante a sua remoção, não pode ser evitado pelo manuseio cuidadoso do material e pela inspeção cuidadosa das margens, para assegurar que não tenham sido rasgadas. Isso aqui vale para todos os materiais, gente, sempre tomar cuidado, né? Algumas marcas comerciais, o Express 3M, né, tem sido modificado pelo fabricante para tornar radiopacas e possíveis de ser detectadas radiograficamente. Ou seja, isso aqui de ser radiopaco, gente, é para muitas vezes quando se faz moldagem pós-cirúrgica, para não evitar aquele risco que eu falei para vocês, né? De não ter que entrar muitas vezes em áreas cirúrgicas e dificultar causar problema na nossa cicatrização dos nossos pontinhos lá. Vida útil, né? Tempo da vida útil de silicones de adição é longo, é maior do que os silicones de condensação. Os tubos de material precisam ser hermeticamente fechados, porque o ar os deteriora, né? Então, aqueles tubinhos lá tem que estar bem fechadinho, aquilo que eu falei para vocês, de endurecer a saída lá da pasta base, tem que tomar cuidado. É interessante sempre armazenar em ambiente refrigerado, sem umidade, tá? Mesma coisa a função de moldeira, né? É utilizado adesivo nas moldeiras, você pode estar utilizando adesivo. Se for materializado corretamente, resultados em clínicas aceitáveis poderão ser reproduzidos por diversas técnicas de moldagem, como o uso de moldeira individual, dupla moldagem ou moldagem simultânea. Então, a gente pode usar ele em moldeira individual. Se a gente usar em moldeira individual, a gente vai estar utilizando os adesivos. E quando eu terminar a gravação, eu vou falar para vocês, tá? Um detalhezinho bem legal. Desinfecção também. Por imersão ou borrifamento da solução de hipoclorito, de 1%, de 10 a 15 minutos, tá? Eu prefiro borrifar sempre, tá? Deixa lá, suspendendo a situação lá, para não ficar mergulhado em nenhuma solução. Tempos superiores podem remover o componente que reproduz o efeito hidrofílico do material. Ou seja, deixar muito mergulhado, é o que eu estava falando. Você pode perder a hidrofilia na hora de vazar o gesso ali e prejudicar o material. Preparos dos modelos. Em virtude de sua estabilidade dimensional, o molde não precisa ser vazado em gesso imediatamente. É pelo contrário, tem que aguardar pelo menos 1 hora para que libere de vez todo o hidrogênio restante que tem na polimerização. E assim vai evitar bolhas. Então, aguarda-se 1 hora e tem que vazar em até 24 horas. Perfeito, pessoal? Pode utilizar de aplicação de redutor de tensão superficial, que é esse produtinho aqui, para evitar que forme bolhas, né? Se você tem muita pressa em vazar, né? Sua característica hidrófobas permite que a sua tenha uma alta tensão superficial, né? Difícil, ele diz assim, então a alta tensão superficial é difícil de vazar os modelos sem bolhas. Aí, então você vai utilizar justamente esse redutor aqui. Mas os surfactantes iônicos hoje já ajudam muito esse processo de evitar bolhas no modelo que foi vazado sobre silicone de adição, tá? A estabilidade dimensional dos silicones por adição é assim como sua mínima interação com o gesso. Permite múltiplos vazamentos, tá? Então, gente, é um produto de extrema qualidade, tá? Superior à silicona de condensação. Boa estabilidade dimensional, múltiplos vazamentos, biocompatível, boa resistência à ruptura e copia bem as estruturas de interesse. É hidrofóbico,
apesar dos detalhes ali, para evitar a questão das bolhas, né? Alto custo, poderia se considerar isso, né? Empresa irreversível. Então, gente, quero saber se restou alguma dúvida dessa apresentação de hoje. Eu acho que as duas apresentações foram bem colocadas. A única coisa que eu acho que poderia ter sido feito na segunda é fazer mais quadros comparativos, mas foi bem delimitada. Gostei muito da apresentação, na segunda apresentação. Tem bastante informação, colocaram parte da reação química, que eu também gostei, tá? Mostraram que estavam interessados em fazer. Por favor, continue nessa crescente ano que vem. Exato. Porque esse ano também o pessoal está fazendo, continua, né? Vocês sempre vão ter seminário para discutir e tudo mais. E o pessoal, assim, eu gostei bastante, sabe? Porque ano passado vocês já tinham feito, né, professor? Isso. Seminário com os alunos. Então, assim, eu tô vendo que a galera tá chegando bem preparada, sabe? Então, continue nessa crescente aí, porque tá bem legal. Eu só vou parar a gravação aqui, mas a gente já vai comentar só o restantinho, tá bom, professor? Para deixar já salvando. Tranquilo. Mas... Glória a Deus!